Eu sou o professor João Batista, estamos retomando as nossas aulas na disciplina de Economia Ambiental. Hoje vamos abordar o tema Economia Sustentável. E esse tema, ele tem como pré-requisito o conhecimento de todos os módulos anteriores que nós discutimos. Então veja bem, se você está assistindo a essa aula, lembre que essa aula, para o bom entendimento, para a boa compreensão, você deverá ter assistido antes aos módulos anteriores. Então vamos ver, a partir deste momento, só para recapitularmos e iniciarmos este módulo, o que nós estudamos até o presente momento. Então vejam bem, nós discutimos essa difícil relação entre economia e meio ambiente, nós conhecemos o meio ambiente como fornecedor de recursos ao sistema econômico, isso diz respeito à primeira função econômica ambiental. Nós conhecemos o meio ambiente como assimilador de resíduos, diz respeito à segunda função do meio ambiente. E conhecemos o meio ambiente como fornecedor de utilidade direta, que diz respeito à terceira função econômica do meio ambiente. E finalizamos, no último módulo que nós tratamos, desse modelo de equilíbrio de materiais, que é um modelo que faz um resumo de todo o assunto estudado sobre economia circular. Então, neste momento, neste módulo que se inicia, nós precisamos entender o que nós precisamos conhecer até o final deste módulo, E seria as regras para a sustentação de economia. Lembrem bem que nós tratamos muito nos módulos anteriores de tudo que diz respeito à sustentação para o uso de recursos naturais renováveis. Muito pouco falamos, até este momento, sobre o uso de recursos naturais não renováveis. Então, essas regras são regras de sustentação da economia que elas procuram fazer uma conciliação entre o uso dos recursos naturais renováveis e os não renováveis. Então, veja bem, regras para a sustentação das economias fechadas ou economias circulares. Deixamos de trabalhar neste momento com aquele modelo de economia linear. Lembrem que é aquele modelo que dizíamos que não trata da disposição de resíduos e que não se preocupa com a intensidade da exploração dos recursos. Agora nós estamos falando de economias circulares, de economias fechadas. Então, o desenvolvimento desse fluxo circular de economia, ele levantou para nós, ao longo dos nossos estudos, as seguintes questões. Qual a capacidade do meio ambiente sustentar a economia? Já que os recursos são finitos e a capacidade de assimilar resíduo também é finita. Então, pergunto, qual a capacidade do meio ambiente continuar a sustentar a economia? Nós precisamos dessa sustentação, nós precisamos de construir essa sustentabilidade ao longo do tempo, Ou seja, infinitamente, Então, mas eu traria uma outra questão, O que significa sustentar a economia? Será que sustentar a economia seria unicamente manter essa economia existindo? Será que isso seria o bastante no que diz respeito à construção da sustentabilidade? Manter esse modelo funcionando, manter essa economia existindo? A gente poderia dizer que não, que na verdade sustentar a economia significa manter essa economia existindo ao mesmo tempo em que se busca uma melhoria no padrão de vida através do tempo. É preciso construir essa melhoria no padrão de vida e, principalmente, lutar contra as desigualdades sociais que ainda se fazem presentes na maior parte das economias mundiais. Mas volta a uma outra pergunta, que tem a ver com a resposta que foi dada. O que significa padrão de vida? Será que padrão de vida seria apenas a renda per capita? A resposta nos diz que padrão de vida não significa apenas a renda per capita. Padrão de vida inclui outros aspectos no sentido de aumentar o bem-estar das pessoas. Nós precisamos compreender uma diferença existente e que é muito importante para o nosso entendimento entre o que significa crescimento econômico e o que significa desenvolvimento. Crescimento econômico diz respeito unicamente ao aumento do PIB. Se nós mantemos a economia funcionando unicamente, nós estamos tendo aí uma economia funcionando e se há aumento do PIB, nós estamos tendo crescimento.
Desenvolvimento é um pouco mais, vai um pouco além disso, porque desenvolvimento implica em que esse aumento, né, da economia, esse aumento do crescimento, no crescimento econômico, ele implica na distribuição dessa receita por todos os envolvidos, implica em melhoria de qualidade de vida, implica em melhoria de padrão de vida para todos aqueles envolvidos no processo. Não é? Então, a pergunta que se faz para que possamos avançar no nosso estudo seria: como se deve tratar o meio ambiente para que ele faça a sua parte na sustentação da economia, sendo também fonte na melhoria do padrão de vida? Nós precisamos sustentar a economia, permitir que ela continue funcionando ao longo do tempo e infinitamente, mas precisamos também que esse modelo econômico seja a fonte na melhoria do padrão de vida. Isso tudo tem a ver com a questão ambiental. Então, veja bem, nós apresentamos algumas regras que não podem deixar de ser utilizadas, seriam regras de sustentação das economias fechadas ou circulares. A primeira regra diz para nós o seguinte: ela nos faz recordar o que estudamos em módulos anteriores. Use os recursos renováveis de forma que a taxa de exploração seja menor que a taxa de regeneração natural. Nós já sabemos disso, já refletimos bastante acerca disso. Então essa é a primeira regra. Vamos ver qual que é a segunda regra de sustentação das economias circulares. A segunda regra diz para nós o seguinte: mantenha os fluxos de resíduos para o meio ambiente igual ou abaixo da sua capacidade assimiladora. Então, essa regra não pode ser desrespeitada. Nenhuma das regras podem ser desrespeitadas quando pensamos em construir a sustentabilidade. E essas regras dizem respeito à primeira e segunda função do meio ambiente, tema que estudamos e refletimos bastante, né, nos módulos anteriores. Mas continuamos, né? Com relação a essas duas regras citadas, nós podemos notar que, primeiro, foram ignorados os recursos exauríveis, que são os recursos não renováveis. Por exemplo, o petróleo, né, que faz parte da nossa matriz energética. E segundo, que produção de recurso e assimilação não são estáticos, ou seja, nós podemos modificar isso. Uma floresta que produz 20 metros cúbicos de madeira por ano, ela pode aumentar a sua produção, né, através de uma fertilização, através do plantio de mudas. Então essas regras, essa produção e assimilação, definitivamente, elas não são estáticas. Nós podemos aumentar a produção, como podemos aumentar também a capacidade de assimilação, não é? Então, dando continuidade nesse terceiro tópico, a gente diz o seguinte: não se pode trabalhar sem as regras. No máximo, pode fazer isso durante um tempo limitado. E isso não é o que nos interessa, porque desde o início nós estamos falando em construção de sustentabilidade. E nós temos que trabalhar isso ao longo do tempo, né? Os recursos exauríveis, que até esse momento não falamos mais profundamente sobre eles se encaixam em outras regras, porque aquelas regras citadas não servem para os recursos exauríveis. Em um primeiro momento, a gente diz que a redução na quantidade de recurso utilizada pelo aumento da eficiência do recurso. Essa regra é a regra que se apresenta para o uso de recurso exaurível. Veja bem, reduzirmos a quantidade de recurso utilizado, recurso exaurível, petróleo, por exemplo, através do aumento da eficiência do recurso. Que exemplo que nós podemos dar acerca disso? Nós temos feito isso, por exemplo, com o petróleo. Há algumas décadas, o Fusca era o carro mais econômico que se tinha. E um Fusca, ele tinha um rendimento de 8 a 9 quilômetros com 1 litro de combustível. Hoje nós temos, o Fusca já não se fabrica mais, nós temos carros aí que rendem 18, 19 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, o uso dos recursos exauríveis, não renováveis, como o petróleo, ele se encaixa nessa primeira regra. Se queremos fazer uma transição para um modelo sustentável, o primeiro passo seria isso: redução da quantidade de recursos. Por quê? Para que eles durem mais, porque eles vão acabar independente da quantidade que nós utilizarmos.
Então vamos usar o menos possível esses recursos para que eles possam durar mais. Como fazer isso? Aumentando a eficiência no uso do recurso. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, com relação aos recursos exauríveis, assegurar que na medida que esses recursos exauríveis são esgotados, e eles estão sendo esgotados, seu uso seja substituído pelo uso de recursos renováveis. Exemplo, combustível fóssil por energia solar. Então nós temos uma realidade hoje a nível global. A matriz energética se baseia em combustíveis fósseis, né? O petróleo é o recurso mais utilizado para se produzir energia. Então nós precisamos aumentar a eficiência no uso desse recurso para que ele dure mais e precisamos substituir gradativamente o uso desses recursos exauríveis por recursos renováveis, na medida que esses recursos exauríveis caminham para a extinção, caminham para a exaustão. Tá certo? Então essas regras precisam ser feitas. Nós não podemos pensar que vamos continuar usando recursos não renováveis ao longo do tempo. Já passou da hora de que essa substituição se processe numa velocidade maior, não é? Ainda falando em caminhos para a sustentabilidade, não é? A gente poderia trazer, primeiramente, seria um resumão, né? Aumentar a eficiência no uso dos recursos, já foi comentado e foi dado um exemplo. Segundo, substituição gradual dos recursos exauríveis por recursos renováveis, né? Terceiro, explorar os recursos renováveis a uma taxa menor que a capacidade de regeneração. E quarto, dispor num ambiente uma quantidade de resíduos menor do que a capacidade de assimilação. Nessa aula, nós buscamos, e ela se parece muito um resumão de tudo que nós falamos até este momento, mas nessa aula nós buscamos construir, conhecer as regras para a sustentação da economia. Façam boas reflexões. Isso é importante para o nosso dia a dia. Independente de estarmos à frente de empresas, de estarmos à frente do poder público, né, tomando decisões importantes. Para o nosso dia a dia também, o conhecimento dessas funções, né, é de grande importância. Eu desejo a vocês bons estudos, né, e até uma próxima aula. Um forte abraço a todos.